principal dor, né, principalmente aí das clínicas, dos hospitais odontológicos, é a questão do atendimento fora do horário e a rapidez nesse atendimento. Enquanto que no agente de IA, a gente já pode chegar direto e falar assim, ó, preciso dessa informação, quero agendar esse horário, e você tem um atendimento ali, às vezes até mais humanizado do que se fosse feito por uma equipe humana mesmo fazendo atendimento ali. Então essa é a grande diferença. Porque a quantidade de agendamento que acontece na madrugada, e a madrugada fala assim, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, é impressionante. A IA foi conversando por áudio, agendou para as 8 da manhã, o paciente foi lá e fechou um caso de 35 mil. Ah, mas eu atendo de manhã quando a minha secretária chega. Tudo bem, mas acontece que o cliente, a gente tá cada vez mais ansioso pela resposta. A gente já não espera mais. Nós somos a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Além do Brasil, a gente também está no Paraguai. Nós temos mais de 700 dentistas hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da ChatVolt. Para quem não me conhece, eu sou Alexander Barros, cofundador e CEO da ChatVolt, e hoje eu trouxe um cliente, um amigo e um convidado super especial para trazer um case real para vocês. A gente gosta sempre de discutir cases reais e mostrar para vocês como que a IA está mudando o ponteiro de algumas empresas. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, Cristiano, CEO e fundador da Odontotop. O Cristiano, é importante dizer que, além de ser CEO, ele também é dentista. Então nós vamos falar com quem realmente conhece, né? E o nosso objetivo aqui hoje é discutir como que a IA está impactando a área da odontologia. Cristiano, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho melhor você. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, é uma honra estar aqui, poder falar contigo, com toda a tua audiência aqui, e principalmente discutir algo que no nosso mundo, né, no mundo do dentista, da odontologia, tá cada vez mais próximo, né? Eu falo isso porque não é algo que a gente tinha como... a gente vive aquele mundo da clínica, né? A gente não olha muito para essa parte de inovação. E nos últimos anos aí a gente tem visto o quanto isso tem ajudado muito na prática. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Espero poder agregar bastante aqui no teu espaço, né? E pode mandar bala aí que nós estamos prontos para abrir toda a caixa de ferramenta e mostrar o que a gente faz na prática. Legal, muito obrigado, Cristiano. E hoje, pessoal, ele vai trazer para nós cases reais de como ele está aplicando IA no negócio dele e como a ChatVolt está ajudando ele a estruturar isso. Mas antes da gente começar, Cristiano, eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho da história do Cristiano, depois como foi a fundação, a estrutura e como que está hoje a Odontotop. Bom, hoje, se a gente fizer um corte, né, da Odontotop hoje, nós somos a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Além do Brasil, a gente também está no Paraguai. Nós temos mais de 700 dentistas hoje. A gente faz mais de 6 mil atendimentos por dia, né, de clientes. E, enfim, um time aí de mais de 500 pessoas em toda a rede. Mas se a gente voltar um pouco lá no começo, né, o Cristiano é filho de agricultor, nasceu na roça, no oeste catarinense. Quem não conhece muito bem o oeste catarinense, eu nasci numa cidade chamada Caibi, né, na roça mesmo, sou filho de agricultores, uma cidade de 5 mil habitantes, fica próximo a Chapecó, né, fica a 1 hora da divisa com a Argentina. Aí o pessoal vai conseguir se localizar um pouco mais ali, entender. Sempre tive um sonho de estudar. Meus pais sempre falavam assim, você precisa estudar para ter uma vida melhor. E eles fizeram de tudo para que eu conseguisse fazer isso. Fui o primeiro da família a poder cursar uma faculdade. Tive a felicidade de ter pais que me apoiaram muito nisso. Abriram mão de tudo para conseguir me formar. Me formei em odontologia. E quando formei em odontologia, o meu único objetivo era pegar aquela profissão que eu tinha recebido, né, através dos ensinamentos dos meus pais, do propósito deles, do esforço deles, e conseguindo me levar até lá e usar tudo aquilo que eu tinha aprendido para transformar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos pacientes, das pessoas que estavam ao meu redor. Eu acho que essa vontade que tinha dentro do meu peito fez com que eu saísse da faculdade e rapidamente entendesse que o caminho do empreendedorismo seria o meio mais rápido para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. As pessoas me pedem sempre, Cristiano, mas tu imaginava lá atrás, quando tu formou, começou com uma cadeira usada, nós compramos cadeiras usadas dos dentistas para montar nosso primeiro consultório, primeira clínica. Nós mesmos montávamos as clínicas, né? A gente fazia os encanamentos.
tu imaginava que hoje vocês teriam essa estrutura, enfim, né? Uma estrutura de gestão altamente eficiente. Eu falo, olha, eu só sabia que a gente ia construir algo grandioso. Isso eu tinha certeza absoluta, Alex. E isso me movia. Isso me move hoje, porque eu sei que para frente a gente tem muita coisa ainda para avançar, Sim. né? Agora, a gente tem que botar a mão na massa e fazer. E é tipo a gente falar de IA, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali na frente. Agora, a gente sabe que a gente tem que se movimentar para lá. Com certeza. Isso é fato, né? Então, o Cristiano é aquele filho do agricultor que teve oportunidades, né? Mesmo com faculdade financiada, os pais não tendo muita condição, soube aproveitar as oportunidades. Eu falo que eu tive a oportunidade e a sorte de construir e estar ao lado de pessoas que são meus sócios, meus times, enfim, que são fantásticos. E através dessa construção de um ecossistema forte, a gente chega aqui hoje nessa mesa para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Legal, Cristiano, que excelente história. Isso mostra para todo mundo que quem tem vontade, quem tem garra, quem tem resiliência, consegue vencer, né? E ser empreendedor no Brasil, todo mundo sabe como é complicado, né? Então, realmente, gerir uma estrutura com tantos hospitais, com tanta gente, dada toda a burocracia no país, realmente é um feito inédito, né? Para as pessoas, assim, entenderem a complexidade que assim, eu sei que vocês estão com hospitais em diversos estados, então tem questão tributária, tem a questão da distância, tem a questão da gestão, muita gente para gerir, então realmente é um feito muito bacana. Parabéns aí pela história. Eu acho que o maior desafio aqui é o fato da gente ser dentista, né? Porque a odontologia não nos ensina a empreender, né? Isso A é gente sai da verdade. faculdade bons técnicos, a gente aprende muito bem fazer a parte técnica. Eu sou especialista em implantodontia, endodontia, né? Os dentistas que estão me assistindo aqui vão saber o que eu estou falando. E a gente sai da faculdade, Alexandre, sabe qual que é o caminho que a gente percorre? A gente sai da faculdade e a gente faz a primeira especialização. A gente acaba a primeira especialização, a gente faz a segunda. Aí a gente acaba a segunda e faz a terceira. Mas a gente esquece de olhar para o lado negócio, né? Aliás, o que nós vamos falar aqui hoje, muitos dentistas não tem, não só dentistas, médicos, fisioterapeutas, toda a área da saúde, não tem a percepção do quanto é importante. Por isso que quando tu me convidou, vim aqui, eu falei, ó, eu vou trazer o meu lado dentista, a visão do dentista, do quanto isso é importante. Porque lá em 2016, né, eu entendi que eu precisava fazer uma grande mudança e ir pro digital. Olha só, são 10 anos. 10 anos atrás. Eu sempre gostei da inovação, sempre, mesmo sem muita condição financeira, eu sempre gostei, né? Aí, em 2016, eu embarco num avião lá em Chapecó e eu venho a São Paulo pela primeira vez para fazer um treinamento e entender um equipamento que existia que chamava que a gente chama do CAD/CAM, né? Que é um equipamento da Sirona na época que ele escaneava o dente, desenhava o dente e fresava o dente na hora numa fresadora. Eu vim de lá para cá, fiquei um dia aqui e eu fiz uma loucura na época. Fui lá e financiei aquele equipamento. Meu sogro, meu pai avalizaram, financiei, voltei para casa com aquele equipamento. Na época custou mais de 400 mil. Nossa! Eu não tinha nenhuma clínica minha era investido o valor que eu investi naquele equipamento. E por que eu quis trazer isso aqui? Porque normalmente o dentista ele não acredita que é possível. Né? Na época, 2016, eu já acreditei que era possível utilizar ferramentas assim dentro do consultório, mesmo que eu não utilizasse. Ou não. Na época, eu nem vendia aquele tipo de procedimento lá dentro da minha clínica. E eu vi que as coisas estavam mudando e eu precisava mudar. Né? Eu precisava mudar rápido. E foi um movimento que eu fiz na época que, com certeza, posicionou diferente o Cristiano, posicionou diferente o nosso modelo de negócio. E se eu tô aqui hoje, né, se eu falei alguns números aqui, é porque em alguns momentos eu tomei algumas decisões. E não tenho dúvida, Alex, que num momento que a gente decidiu investir em inteligência artificial dentro das nossas clínicas, novamente, foi um passo que a gente deu com uma... Na época, quando a gente começou, era assim, mas vai dar certo? O que é inteligência artificial? Que é inteligência artificial, né? E aí, hoje eu falo assim, ainda bem que a gente investiu, cara. Porque o que a gente colhe hoje, com certeza, nos diferencia e muito
não só falando de venda, mas principalmente o nosso cliente, nosso paciente sair feliz dentro do consultório, que isso é mais importante para a gente como dentista, né? Exatamente. E olha, você trouxe um ponto importante para a gente já conectar com o próximo assunto. Olhando um pouquinho lá atrás, quando você tomou a decisão de usar a inteligência artificial nos seus negócios, na Odontotop, quais eram ou o principal problema que vocês queriam resolver com essa investida? Porque quem começa primeiro sempre tem o benefício de se diferenciar dos demais, de, né, de aproveitar, aprender e conseguir acelerar. Mas quais eram os problemas que você queria resolver naquele momento quando você decidiu começar a olhar para a inteligência artificial e aplicar isso nos hospitais odontológicos da Odontotop? Eu costumo dizer que nós temos que olhar para dentro do nosso negócio antes mesmo de querer olhar para o concorrente do lado, né? Eh, Quando a gente olha para dentro do nosso negócio, a gente se diferencia automaticamente do mercado. Muita gente fala assim, eu olho pro meu concorrente e aí eu penso em coisas que eu me diferencio dele, o que eu vou fazer. A gente tem uma filosofia totalmente diferente. Eu olho para a necessidade do meu cliente e eu construo caminhos para que eu possa levar soluções para ele e automaticamente isso está nos diferenciando. Uhum. E eu falo isso não só para os nossos times da Odontotop, para os nossos mentorados, para todos os nossos grupos que a gente tem, para todo o nosso ecossistema. Olhe para dentro do teu negócio. Primeiro, porque a solução e a tua diferenciação está dentro do teu negócio, está no teu cliente. É ele que vai te diferenciar. Por que eu falo isso? Lá atrás, né, em 2019, quando a gente decide começar a construir um software de gestão nosso, a gente olha para um gap ali que tinha uma oportunidade de diferenciação, principalmente em alguns pontos que eu, como dentista, e o meu time, como olhando para tudo isso, meus sócios, a gente via que a gente precisava fazer algo diferente, né? Então a gente começa uma estruturação e investir muito em tecnologia e inovação. Aí, Alex, eu começo a viajar muito. Então, viajo para os Estados Unidos, vou para a Europa, viajo para vários lugares para entender um pouco mais dessa odontologia, principalmente da área de gestão, como se fazia lá fora, Uhum. né? A gente tem cases interessantes no Brasil, mas eu queria entender como funcionava lá fora. E aí eu entendi rapidamente que a gestão, né, um modelo de SO que a gente chama, Dental Solutions Organization, ele é algo muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente entendeu isso e a gente falou, bom, peraí, nós temos que trabalhar dessa forma. E aí de 2019 para 2020, a gente dá uma grande virada dentro do nosso modelo de negócio. A gente tinha 12 clínicas na época e a gente vira realmente uma rede de hospitais e começa a estruturar essa central de gestão. E ali, a gente começa a fazer um investimento agressivo em tecnologia e inovação. Uhum. Ele começa com software e começa com a gente trazer algumas ferramentas para dentro do nosso negócio. E a gente tinha um pouquinho já no início a gente começou a investir em chatbot para atendimento, porque tinha uma dor ali. E aqui eu quero entrar nesse assunto, porque talvez muitos colegas viveram essa época do chatbot, né? Das empresas que ofereciam chatbot para botar a atender, enfim. E a gente viveu isso intensamente. A gente até acreditou nisso em algum momento, né? E a gente investiu nisso e a gente teve uma decepção muito grande. Porque a gente achou que isso iria solucionar uma dor nossa que é... Eu tenho um time que atende até tal horário. Depois desse horário, eu não tenho mais ninguém, né? E tá comprovado que se eu atender o meu cliente em até 5 minutos, quando ele me chama lá no WhatsApp, por exemplo, no Instagram, eu aumento em 100 vezes a chance dele me responder. 100 vezes a chance dele me responder. Tá? Se eu atendo ele e consigo fazer um trabalho em até 2 horas, né, em fazer o agendamento, todo o processo dele, eu aumento... a chance de eu fazer um fechamento dele aumenta em 7 vezes. Então, assim, isso são dados que a gente vivia na prática há muito tempo. Então, o que acontece na prática no dentista, Alex? Eu tenho lá o meu consultório, a minha clínica, eu tenho um time que trabalha comigo, né?
Só que esse time ele vai trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, né? Se eu tiver ali uma estrutura para conseguir fazer uma troca de turno, enfim, mais equipe, então esse é o horário que eu atendo. Isso falando assim, chegando lá e atendendo e conseguindo dar fluidez aí a todo o trabalho acumulado que tem do dia anterior. Fora a grande dor que era chegar na segunda-feira e ter o acumulado do sábado e do domingo, né? No nosso caso, sábado à tarde e domingo. Então, essa sempre foi uma dor. A gente investiu no chatbot para fazer lá um atendimento, para conseguir resolver essa dor instantânea ali do cliente, dele querer agendar, enfim. E não deu muito certo. Não deu muito certo. A gente tinha bastante dificuldade, a comunicação era muito engessado, muito robotizado. E não adianta, principalmente a gente que vem do interior, né? A gente tem operações, hospitais em cidades de 10 mil habitantes. O cliente, ele entende o que está acontecendo. Ele não está acostumado muito com a tecnologia. E a gente lá atrás tinha muita dificuldade com isso. E aí a gente acabou desativando o chatbot e voltamos a parte humana 100% ali no atendimento. Até que, com o advento da inteligência artificial, a gente foi novamente conquistado, né? E eu falo para ti que óbvio que é uma construção, né? E aí a gente vai entrar aqui nos detalhes, mas a gente está muito feliz com o que a gente tá vendo. E novamente, né? Eu fui verificar tudo isso, né? Então eu fui lá para o Vale do Silício, eu pessoalmente fui para lá, tive lá, inclusive junto com o Grupo Primo, né? Tive lá visitando várias empresas lá e fazia perguntas do tipo: como vai ser a odontologia com a inteligência artificial? E aí, o dentista vai ser substituído ou não vai? Né? Então, assim, eu quis viver e entender na prática algumas coisas que estavam acontecendo e voltei de lá com ainda mais certeza de que o caminho que a gente estava seguindo é o caminho certo. É óbvio que precisa ter cautela em todos os movimentos que a gente faz, mas é um caminho sem volta, porque, novamente, lembra que eu falei que a gente precisa criar soluções para o nosso cliente? Uhum. A gente consegue criar uma solução para ele que resolve uma dor que ele tem, né? E através disso, a gente se diferencia dentro do nicho que a gente está. Com certeza, ótimo, boa explicação. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a principal dor, né, principalmente aí das clínicas, dos hospitais odontológicos, é a questão do atendimento fora do horário e a rapidez nesse atendimento, né, pelo que você colocou. E acho que você trouxe um ponto importante, pessoal, até para a gente diferenciar aqui, né? Quando o Cristiano fala do chatbot, estamos falando daquele modelo mais quadrado, que te dá opções, você não tem uma conversa natural com ele, né? Então, isso é importante dizer, muitos dos nossos clientes vieram sim usando o chatbot no passado e depois migraram para o agente de IA. Mas ele realmente não converte tão bem, porque ele não é natural. Ele é uma evolução? Eu diria que ele é uma evolução, porque parte do mesmo canal e do mesmo objetivo, mas a tecnologia por trás é totalmente diferente, né? Quando a gente compara o chatbot e compara a inteligência artificial, até um pouco de história, né? O primeiro chatbot foi criado, né, usando um pouco de machine learning, em 1967, chamava Elisa, foi criado pelo MIT, custou em torno de $250 mil para fazer, e pasmem, né, o primeiro objetivo daquele chatbot ali era conversar sobre o pensamento humano, sobre psicologia, né? Depois o pesquisador ficou tão assustado com a evolução do negócio que desligou e ficou com medo do negócio, né? Mas podemos dizer sim que é uma evolução, mas são tecnologias diferentes, né? Porque no chatbot a gente não tem linguagem natural, né? A gente não tem a parte do áudio, a gente não tem como você chegar direto no assunto, né? Você tem que escolher opções, então é aquele menu extremamente rígido, igual a gente vê ainda em alguns bancos ainda, em algumas operadoras de saúde, onde você tem que informar os dados, tem um processo, tem a resposta sim, não, muito engessado, e você acaba pedindo para falar com o atendente, né? Enquanto que no agente de IA, a gente já pode chegar direto e falar assim, ó, preciso dessa informação, quero agendar esse horário, e você tem um atendimento ali, às vezes até mais humanizado do que se fosse feito por uma equipe humana mesmo fazendo atendimento ali. Então essa é a grande diferença, né? E a gente tem vários casos, né, de clientes que trazem para nós, né, o quanto que aumentou o volume de agendamentos, principalmente fora do horário, por conta disso. O que você tem de cases históricos de como que a IA generativa começou a trazer resultados para vocês, né? E desde quando vocês estão aplicando a nossa solução da ChatVolt dentro das unidades, né, da Odontotop? Primeiro é importante para o dentista que está nos acompanhando aqui entender que a diferença do chatbot para IA.
Exatamente. Porque eu que vivi os dois movimentos, né, e tive muito problema com o chatbot, vivo um outro momento com a inteligência artificial e eu falo para ti, mesmo com uma estrutura que eu tenho hoje, né, a gente tem uma central de atendimentos onde eu consigo rodar com o meu time até as 21 horas da noite, das 8 da manhã às 21 horas, atende de sábado e domingo, eu consigo te trazer aqui algumas mudanças significativas em termos de atendimento ao cliente e resultado financeiro lá na operação. Os principais gargalos nossos, eles estavam fora do horário, né? Durante o dia, a gente tinha ali um time atendendo. Então, nós tínhamos das 21 até as 8 da manhã. Todos os dias a gente tinha esse desafio. E, principalmente, aos finais de semana, né? Ao sábado à tarde. O domingo a gente já tinha suprido com atendimento pela manhã. Mas o domingo à tarde. Mas vamos pegar um dentista padrão, Brasil. Né? Ele vai ter o atendimento lá da secretária, que muitas vezes a secretária lá está atarefada com outras coisas para fazer. Então, ele não vai ter uma pessoa específica para cuidar do WhatsApp do cliente. E aí, ela vai responder no meio dos afazeres do dia a dia dela. Né? Então, a realidade do Cristiano, ainda a gente já tinha uma estrutura e mesmo assim a gente sentiu um impacto gigante. Ó, vou trazer um dado. A gente tem esse atendimento humano que ele continua normalmente e mesmo assim, mesmo com esse atendimento, a gente tem tido unidades que chegam a agendar até 15 clientes, 15 pacientes a mais no dia. Né? Já chegou a bater 15 pacientes agendados a mais no dia só pelo chatbot. E o mais impactante de tudo, que é o que me chamou muita atenção, a gente não tinha isso de forma clara. Agendamento de madrugada. Os agentes de agendando de madrugada. Na madrugada, aliás, assim, ó, se alguém sabe o porquê isso acontece, né? Talvez você possa tirar essa dúvida. A gente fica impactado. Porque a quantidade de agendamento que acontece na madrugada, e a madrugada fala assim, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, é impressionante. Impressionante. Nós temos case do cara agendar 2 da manhã para as 8 horas, tudo automático, tá? A gente tem toda a parte de tráfego pago, a gente tem uma empresa que chama Ligou, que trabalha o tráfego pago tanto para a rede como também para fora, para outros dentistas. E a gente faz toda a parte a gente tem tudo verticalizado, faz todo o tráfego pago, né? O cara clicou lá no Instagram, enfim, no anúncio, já cai diretamente dentro da IA de vocês e ela já vai fazer a conversação, se for por mensagem ou por áudio, né? Nesse caso, eu vou citar um exemplo que aconteceu na cidade de Goiânia, né, que é uma capital, inclusive. 2 da manhã, chamou por áudio, a IA foi conversando por áudio, agendou para as 8 da manhã. Caramba. 8 da manhã, O cara o paciente foi lá, 8 da manhã, e fechou um caso de 35 mil. Nossa. 35 mil reais. Top. Uma avaliação, né? Então, assim, é impactante. E isso, assim, não é um caso, né? Eu trouxe um case aqui, um número expressivo, né? Mas são muitos casos na madrugada. E quem iria atender esse cara? Ah, mas eu atendo de manhã quando a minha secretária chega. Tudo bem, tudo bem. Mas acontece que o cliente, a gente está cada vez mais ansioso pela resposta, né? A gente já não espera mais. Se eu chamei às 2 da manhã e eu tenho alguém que responda às 8, ok, eu tenho um gap de tempo até que não é tão grande ali. Mas será que vai responder às 8? Será que não vai chegar e vai ter um monte de compromisso e vai responder lá às 2 da tarde? Ou será que eu estou chamando às 13h30 do sábado, alguém vai me responder só na segunda-feira, 48 horas depois? Será que o cara já não procurou outro dentista? Exatamente. Ou já passou a vontade no dentista, né? Já achou outra coisa para investir o dinheiro? Então, são esses pontos que são importantes a gente trazer aqui, porque é o que eu vivo na prática lá, no dia a dia. E a gente vê essa diferença. É um cliente cada vez mais... Eu gosto de comparar o Mercado Livre, né? Os caras são imbatíveis. O Mercado Livre, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a odontologia não é assim. Para de olhar para a odontologia. Começa a olhar para o mercado. Porque o mercado cria cultura. O mercado ensina o cliente. O mercado ensina o nosso paciente. Exatamente. Né? Mas por que o Mercado Livre? O Mercado Livre está entregando em menos de 24 horas na tua casa.
Ou seja, o consumo do cliente mudou drasticamente. Eu tô lá no interior do Brasil, né? Hoje não, eu mudei para São Paulo, mas a minha casa fica lá também, né? Eu tô aqui e lá. Lá o Mercado Livre entrega em 24 horas. Eles entregam em 24 horas na cidade pequena, 30 mil habitantes. Em São Paulo entrega no mesmo dia. Entendeu? Então, assim, o cliente já tá. O mercado está acostumando o cliente, o nosso paciente, a receber rápido, a ser respondido. Ah, mas Cristiano, não, ele não vai falar com uma inteligência artificial. Entra lá no aplicativo do banco que ele usa para ver se ele já não está usando inteligência artificial lá dentro. Exatamente. E eu sempre digo que as pessoas às vezes têm essa situação de mas a pessoa não vai querer falar com uma IA, porque é um chatbot. Não, não é um chatbot, é um agente de IA. E a pessoa não está preocupada quem está do outro lado, ela está querendo resolver o problema dela. Então eu falo para os empresários que nos procuram assim, olha, não fique preocupado com isso. Fique preocupado em resolver o problema do seu cliente. Ele não está preocupado se do outro lado é um homem, é uma mulher, é um agente de IA. O que ele quer saber é o seguinte, eu estou com uma dor de dente às 3 horas da manhã, tudo bem, não vou achar um dentista às 3 horas da manhã, mas eu quero ter certeza que na hora que tiver horário disponível, que é às 8 horas da manhã, eu vou estar sentado na cadeira resolvendo aquela minha dor de dente. Esse é um ponto. Exato. E hoje em dia as pessoas, isso acontece comigo, acontece com você, a gente sempre manda uma mensagem e espera a resposta já na hora, porque a gente quer resolver as coisas. E o WhatsApp, não é à toa que é a melhor ferramenta de comunicação no Brasil, né? Hoje, 99% dos brasileiros têm WhatsApp e é onde as pessoas fazem mais negócio, né? A maioria dos nossos clientes, quando implementam agentes de IA, o primeiro lugar é o WhatsApp, segundo lugar é o Instagram. E por incrível que pareça, tem muita gente hoje que fecha negócio direto pelo Instagram. Muito. Igual você deu o exemplo de WhatsApp, né? A Odontotop também utiliza o Instagram. As pessoas às vezes querem resolver no Instagram, porque ela viu ali um anúncio, né? Que é o que você falou ali do tráfego pago. Falou, poxa, essa situação, eu tô precisando desse serviço, tô precisando desse tratamento. A pessoa entra na DM, conversa, tira as dúvidas por áudio, por texto, já sai dali com uma consulta agendada, ou às vezes até tira uma dúvida sobre o tratamento que está precisando fazer, do agendamento, e já sair com o problema resolvido, né? Acho que então o foco, né? E você colocou bem o exemplo do Mercado Livre, as pessoas querem as coisas rápidas, elas têm muita coisa para resolver. Não dá para ficar naquele modelo antigo, né? Para quem está nos ouvindo aqui, os donos de clínicas, né? Médicos, dentistas, não dá para ficar aquela situação onde o seu paciente manda mensagem no sábado, aí a sua secretária responde às 11, quando ela chegou às 8 estava cheio de coisa para resolver, o seu paciente está em reunião, não conseguiu responder às 11, respondeu às 5 da tarde. Só que a sua secretária já foi embora. Aí ela vai responder de novo no outro dia e leva 3 dias para marcar uma consulta, né? Sabe o mais legal de tudo isso? É você, enquanto dentista, poder ter a visão de tudo isso acontecendo. É. Poder ter a certeza que o teu cliente está sendo respondido. Sim. Poder ter a conferência em tempo real ali, de um painel onde você vê, não, realmente a coisa está acontecendo. E eu volto a falar que não é você tirar tirar uma pessoa lá dentro do teu negócio. Você vai direcionar essa pessoa para algo mais estratégico, inclusive. Sim, sim. Né? Nós não estamos contratando menos pessoas, nós estamos utilizando as pessoas de forma mais estratégica. Capacitando para funções mais Exato. complexas. Então, assim, eu consigo trabalhar mais a minha base de clientes, eu consigo trabalhar mais... Porque você tem muitos caminhos para você melhorar. E óbvio que nós estamos num momento onde a gente tem mais dificuldade de contratar pessoas. Então, ter uma inteligência artificial te potencializa você realmente solucionar uma dor que é um mercado onde você tem cada vez mais dificuldade em contratar pessoas, né? E te dá a oportunidade, aquelas que você tem com você qualificar ainda mais elas para elas trabalharem de forma mais estratégica em outras frentes, dentro da tua clínica, dentro do teu consultório, né? E tem um ponto que alguns empresários da área de saúde sempre comentam comigo, que é o custo do lead quando você vai fazer um tráfego pago, né? E aí muitos colocam, poxa, mas eu tô gastando muito dinheiro com isso e tô convertendo pouco. E a gente coloca, olha, uma estratégia para você reduzir esse custo é melhorar a sua conversão, né? Como que tá isso para vocês hoje? Porque vocês também são especialistas nessa área, né? Através dessa outra empresa que você colocou, que é a Ligou, que é uma empresa do grupo, na verdade, o Odontotop, né? Como que tá isso para vocês, o custo do lead, né? O CAC, né? Que muitas pessoas falam, para conseguir um agendamento? Bom, a gente rastreia o nosso custo do cliente, né, há muitos anos. Então, a gente tem uma visão muito clara, em tempo real, de como tá os nossos... A gente tem alguns pontos de inflexão dentro do processo de venda, né? E um deles, ele começa com o agendamento desse cara que ele clicou lá no digital.
né? Uhum. É óbvio que você tem todo um trabalho, né, no tráfego pago, que vai muito além do tráfego pago, né, em termos de nível de consciência, de conhecimento de marca no local onde você está com a tua operação, com o teu negócio. Isso vai fazer com que o potencial cliente que clica no anúncio, ele já vem com uma pré-qualificação. O nível de consciência dele sobre a Odontotop ou sobre qualquer negócio já está no nível mais alto. Ok. Quando esse cara ele clica no anúncio, e nós temos o primeiro grande desafio ali, que é atender rápido esse cara. Sim. Se eu não atendo rápido esse cara, eu já perco o cara ali, né? Ou seja, se eu não atendo ele em até 5 minutos, eu aumento em 100 vezes a chance dele não me responder. E com a IA você atende em 30 segundos hoje. Perfeito. Então a IA entra, por isso que a gente trabalha com tráfego pago desde 2016. Lá em 2016, eu fazia o tráfego pago para as minhas clínicas, né? Na época, eu fiz um curso, enfim, de gerenciador, né? Era o Facebook ainda, enfim, o Facebook é uma grande potência ainda na odontologia, e eu fazia os patrocinados, então a gente já vem de lá. E por que eu falo isso? Porque como a gente via essa dor, a gente veio montando um squad, um time, só para cuidar dessa dor. Uhum. Tá? Porque eu vi que a secretária sozinha lá dentro, fazendo essa qualificação, que é o padrão de clínicas e consultórios, qual que é o padrão? Contrata uma agência, faz tráfego pago, joga o lead pro WhatsApp da clínica, e a secretária que atende o cliente, que recebe pagamento, que faz todo o processo ali dentro, que cuida do cafezinho, que muitas vezes até vai lá auxiliar o dentista, também agenda. Uhum. Aí nós entendemos, não, peraí, a nossa conversão, ela tá baixa, né? Não sei se a gente sabia que estava baixa, a gente só sabia que dava para melhorar. Sim. A gente fala isso, mas Cristiano, como vocês tinham esse indicador? Não, peraí, a gente sabia que dava para melhorar. Por quê? Volto a falar, dor do cliente. Pô, se o cliente clicou lá e não veio, é porque tem algum problema aqui no meio. Alguma fricção atrapalhou Mas ele. Cristiano, o cliente clicou sem querer, beleza, vamos tirar esses caso. mimimi, né? E vamos focar no que realmente importa. Poxa, se eu tenho 100 cara clicando e eu tô agendando 2, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Com certeza. Então vamos buscar a solução. Beleza, vamos botar um time só para cuidar disso. Começamos lá com uma pessoa, minha sócia inclusive, a Jaine, minha sócia na Ligou, que é essa empresa que a gente tem. Ela começou lá em 2017, 2018, ela começou uma pessoa só para cuidar do agendamento. Ela foi a primeira pessoa. Aí ela focava nisso. A gente, entendemos que se eu tenho alguém olhando só para isso, eu consigo aumentar a quantidade de agendamento. Peraí, mas então se eu conseguir estender o horário de atendimento, se eu não fizer o horário normal de atendimento e eu conseguir ao meio-dia também, porque, vamos lá, dor do meu cliente. O cliente muitas vezes está no trabalho, aí ele pega o celular, em que horário? Meio-dia? Na hora do almoço. Então vamos botar a atender meio-dia. Perfeito. Só aí já aumentou. Aumentou. Excelente. Bom, mas peraí. Que horas o cara que trabalha lá, ele tá tranquilo no sofá para me responder? 7 da noite. 7 da noite. Beleza, então vamos botar alguém para atender até as 21 horas. Até as 21 horas. Aliás, nós estamos gravando o nosso podcast, né, no mês de junho. Né? No mês de junho, na última sexta-feira, todas as clínicas, todos os nossos hospitais atendem até a meia-noite. Que é um mês para melhorar o fechamento do mês. Melhorar o fechamento do mês. Por quê? Dor do cliente. Sim. Então, quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu ajustar o atendimento. Mas sábado a gente atende até meio-dia. E aí eu paro meio-dia, eu vou voltar só na segunda-feira. Segunda-feira minha agenda tá abarrotada, não tem como. O que eu vou fazer? Né? Eu boto o meu time lá, eu tenho lá um time de 20 pessoas para atender, só que eu tenho uma demanda reprimida gigante. O que eu vou fazer? Domingo de manhã. Aí a gente abre um espaço de atendimento domingo de manhã. Pra quê? Pra que eu atenda esse cara que chamou no sábado à tarde, no domingo pela manhã, e na segunda-feira eu tenho menos gente lá. Só que ainda no meio, eu tenho vários espaços ali, né? Das 9, eu imaginava assim, das 9 à meia-noite, das 6 da manhã às 8 da manhã, o sábado à tarde, o domingo à tarde. Aí vem a inteligência artificial, vem a IA. Então, vamos testar isso aqui, vamos começar a testar.
né? Vamos começar a testar. E aí a gente começa a implementar. Começa a implementar aos poucos. E aí a gente começa a perceber o quanto o resultado ele vem. E ele vem de uma forma muito rápida. Porque ao passo que os resultados começam a vir, você começa a ensinar melhor a IA, que essa é a principal diferença do chatbot para IA, que eu acho, tá? Eu, Exatamente. como dentista, falando. Não, com A certeza. diferença é o seguinte: o chatbot eu não consegui ensinar ele de forma prática. É travado. A IA, eu tenho o meu time, que é meu time de vendas, que ensina ela. Exatamente. Ela chama Maria. A nossa IA chama Maria, né? E a Maria, ela é ensinada todos os dias. Agora são 9h05 da manhã, nós estamos ensinando ela. Então a gente tá explicando para ela, ô Maria, ó, não é assim que atende o cliente, não. Você tem que, quando ele pede sobre o implante, você responde ele dessa forma. Exatamente. Quando ele pede sobre facetas, você vai responder ele que a faceta é um procedimento. Então, assim, e responder naturalmente. Tão natural no nível que ela responde por áudio. A Maria responde o nosso paciente por áudio às 3 da manhã. Olha que loucura. Cara, é impressionante a capacidade da inteligência artificial de absorver o conhecimento que antes estava restrito a um dentista, que nem a secretária talvez tinha esses detalhes, igual você está colocando, e ele consegue explicar para o paciente sente segurança, agenda um tratamento, ele já chega na sua clínica, né, olhando pelo que você falou, muito mais confiante, fala assim, pô, eu fui atendido bem desde o começo. Porque se você gera um atrito, um estresse com o seu paciente, já no início, o cara já chega meio chutando o chão na sua clínica, né? E se você faz esse processo bacana desde o início, o cara já chega mais conectado com você, né? E eu vou trazer um outro ponto aqui, que com certeza é a dor da maioria dos meus colegas dentistas que estão assistindo o nosso podcast aqui. O padrão. O padrão. Se você tem 2 secretárias atendendo o cliente, elas vão falar de forma diferente. Sim. Você pode treinar. Se você tem 2 pessoas, elas vão falar de forma diferente. Pode ter o script, pode ter o que tiver. Agora, quando eu treino uma IA chamada Maria, né, ou o nome que você vai dar para a tua inteligência artificial, o jogo muda. Porque aí eu posso escalar isso. Sim. A um nível de eu atender 1.000, 2.000 clientes em tempo real, sempre falando a mesma coisa. Exatamente. Explicando a mesma forma, ou muitas vezes explicando aquela campanha que eu tenho no mês, de forma personalizada para os 1.000 clientes que me chamaram na madrugada, por exemplo. Exatamente. Hoje, em quantas clínicas você já está utilizando os agentes de IA da ChatVolt? Nós estamos implantando já devemos chegar a 50% das nossas operações já aí no próximo mês. Então, em torno dos 100 hospitais odontológicos que vocês têm, 50 já vão estar utilizando o agente de IA. Maria agendando para todas essas 50 unidades. E tem um processo aqui, né? Como eu te falei no início, a gente é muito... a gente gosta de estudar muito sobre aquilo que a gente vai implantar para o nosso cliente, porque a gente quer entender a dor do cliente. Então, o processo de estruturação, de ensinar a Maria, né, ele sempre vai continuar. Sim, tem que continuar. Mas a gente levou um período de tempo até deixar ela redondinha e falando da nossa forma. Para expandir. Agora, replicar mais fácil. Facinho, né? Agora, traz pra gente, né, principalmente pros nossos amigos dentistas que estão ouvindo aqui, né, muitos já são clientes, mas com certeza tem muitos aí que não conhecem ainda o que é IA, às vezes tem aquele medo, né, pô, mas IA, tal, será que o IA é o ChatGPT e tal? O que a Maria tem capacidade de fazer hoje? Ela faz agendamento, ela faz follow-up, ela faz confirmação, você usa CRM, mostra pro pessoal, explica pro pessoal na linguagem deles, o que hoje a Maria está ajudando a Odontotop, está ajudando lá a operação, lá na vida real. Bom, eu acho que o primeiro ponto aqui é dizer que a Maria ainda é estagiária. Uhum. Ou seja, ela já faz muito, mas ela vai poder fazer muito mais por nós. Tá em constante construção. Está em constante construção. Nós não entendemos ainda o nível de entrega da inteligência artificial dentro da odontologia. A gente até acha que, né, como eu falei, eu estive no Vale do Silício, eu entendi algumas coisas lá, né? A inteligência artificial não vai substituir o dentista. Ela vai substituir o dentista que não entende IA. Uhum. Concordo.
a inteligência artificial não vai substituir a nossa secretária. Ela vai substituir aquela secretária que não está disposta a aprender sobre aquilo. Concordo. Por que eu falo isso? Hoje, quando você vai buscar o ChatVolt para contratar, a tua visão é contratar um agendador. Alguém que vai agendar o teu cliente. Isso é o primeiro passo. É o primeiro passo dentro do processo. Nós estamos vivendo um momento na odontologia que eu falo que o dado, ele é o petróleo do dentista. Né? Uhum. Ele é o petróleo do dentista a um nível de que se o dentista souber utilizar esse petróleo de forma estratégica, ele multiplica o seu faturamento, o seu resultado e principalmente a satisfação do seu cliente num nível que ninguém consegue alcançar ele. Então, por que eu quis trazer isso aqui? Eu começo com o agendamento. Mas, dentro de todo o processo de venda, eu já começo a implantar inteligência artificial. O meu contato com o cliente, ou seja, o relacionamento, a régua de relacionamento, ela precisa ser toda construída com inteligência artificial. Essa é a minha percepção. Ainda estamos em processo de estruturação. A odontologia ainda está entendendo isso. Mas é um jogo que, para mim, não tem volta. É um jogo que a gente precisa aprender a jogar cada vez mais. Né? Dentro desse processo de relacionamento, né, eu falo isso dentro do processo de entrega do tratamento, onde eu tenho ali, lado a lado com a minha entrega operacional, uma inteligência artificial que vai alimentando esse cliente com conteúdo, com um acesso para ele tirar dúvidas, enfim, várias ferramentas que eu posso entregar na mão do meu cliente, que ele possa estar conversando comigo em tempo real e eu dedicar mais tempo para parte de operação. Por isso que eu falo, o dentista não precisa sair da operação, ele só precisa entender sobre gestão. Entender sobre gestão é entender sobre IA. Então ele vai me ajudar a agendar, ele vai me ajudar a conduzir todo esse processo de entrega do meu cliente, mas principalmente, eu entendo que é uma frente que a IA ainda não entrou com muita força, mas vai entrar, que é o pós-venda. Aqui mora a grande cereja do bolo. O pós-venda. A gente fala que o funil de vendas, né? Imagine um funil de vendas aqui. O funil tradicional de vendas da odontologia, ele é você ter lá inúmeros leads, de inúmeros canais de venda, entrando para o funil, você fazendo um processo qualificatório com uma IA trabalhando, te ajudando, ou um ser humano te ajudando, até você fechar o tratamento. Na lógica, fechou o tratamento, entregou o tratamento, tchau. Dá para aproveitar. Finalizei. Dá para tirar muito mais resultado. Cara, o ouro começa ali. Sim. O ouro começa ali. Só começa ali em você ter um processo de contato com esse cliente estruturado, que é uma régua de relacionamento, que eu posso utilizar a inteligência artificial. Tanto esse cara que comprou de você, quanto também para aquele cara que agendou e não compareceu, o cara que compareceu, orçou e não fechou, ou aquele cara que ele está em tratamento contigo ou realmente ele está ali em negociação que não avançou. Então, você ter essa régua bem estruturada com ações pontuais, estratégicas. Eu vou trazer um dado aqui, principalmente quando a gente fala sobre venda e ponto de contato. Muita gente me pede assim, Cristiano, mas o cliente agendou e ele não compareceu, o cliente agendou, compareceu e não fechou. Como que eu faço a partir de agora? Qual que é a interação que eu faço com ele? Quantas vezes eu posso chamar ele? Primeiro, você chama até ele te bloquear ou até ele falar não quero. Pare de me chamar. Não é dessa forma agressiva, mas no nível que eu tenho que entrar em contato. No Brasil, nós temos em média, 5 pontos de contato com o cliente para tentar vender algo para ele, ou oferecer um tratamento, enfim. Né? Nos Estados Unidos, isso sobe para, em média, 15 pontos de contato. Sendo que a janela de compra, ela acontece normalmente entre a 8ª e a 9ª, entre a 8ª e o 9º ponto de contato. Olha que loucura.
E aí eu entro num ponto aqui, por isso que eu falo que uma régua bem estruturada com uma inteligência artificial nos ajuda muito. Para você não esquecer de fazer. Nos ajuda muito, porque dentro dessa régua, talvez com um ser humano lá, eu não consiga fazer várias dessas etapas. São muitos contatos, São né? muitos A pessoa vai contatos. acabar esquecendo, vai fazer fora do horário. Exato. Então é nesse nível que nós precisamos chegar. Dentro desses pontos de contato, eu vou ter lá uma mensagem, um áudio, eu vou ter uma mensagem de texto, eu vou ter um vídeo personalizado lá falando sobre implantodontia que eu vou mandar pro cara, né? Eu vou ter um input que a IA vai me avisar, ó, Cristiano, são 6 dias, eu já fiz esse trabalho aqui e agora eu preciso que você grave um vídeo e mande pro cara. Aí você já começa a automatizar também. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando tu pergunta, Cristiano, o que você enxerga e onde você enxerga? Eu enxergo nesse nível. Sim. Não estou falando aqui da parte de diagnóstico, onde a IA também é muito eficiente, né? A gente sabe que tem ferramentas fantásticas no mercado. Estou falando aqui do atendimento. Sim. Do atendimento. Aí tem muita coisa legal. Eu brilho o olho para isso porque tem muita coisa legal vindo por aí que a gente pode fazer. Sim, e eu vejo importante, assim, de tudo que você colocou, a gente tá vendo como que a IA, ela é importante, né? Ela ajuda a ter a primeira resposta, ela ajuda a tirar dúvidas, ela ajuda a fazer o agendamento, ela pode confirmar. Se a pessoa começou o processo de agendamento, mas parou, ela volta lá e faz um follow-up, que a gente chama de fazer o novo contato no contexto e trazer o cara para o agendamento. Ela também pode colocar esse paciente num CRM, igual o Cristiano colocou, e ali no CRM você consegue entender quem é o primeiro contato, quem já tá no segundo, quem tá quente, quem tá frio, quem precisa trabalhar. Aí o que você colocou, que acho que é um ponto importante, acho que fica para os nossos clientes aqui também, é trabalhar o pós-venda, né? Porque depois que a pessoa fez o tratamento, você pode vender um novo serviço, um novo tratamento para a pessoa. E aí que as pessoas não estão enxergando ainda, né? Porque você já tem o dado, você tem aquele paciente ali, tá no seu CRM, você tem uma estrutura de IA, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, e você pode fazer, bom, ele fez esse tratamento aqui, então, como ele fez esse tratamento, eu posso montar uma régua aqui para quem faz esse tratamento, daqui X meses, pode ser feito tal trabalho, tal trabalho, tal trabalho. Vou pegar uma coisa mais simples, que eu, como não sou dentista, né? A pessoa fez lá uma limpeza. Poxa, uma coisa super básica. Poxa, mas o ideal não é fazer a cada 6 meses? Uhum. Então, automaticamente, eu posso montar uma régua de contato com todo mundo que fez limpeza em janeiro. Eu, daqui 6 meses, em julho, mandar uma mensagem dizendo, olha, você já faz 6 meses, vamos retornar, quer agendar um horário, tem uma disponibilidade de tal data. Aí a pessoa fala, poxa, é verdade, eu preciso fazer isso, porque às vezes a pessoa não tem tempo, né? E aí já vai ali e faz um agendamento. Esse seria o pós-venda estruturado, com tudo amarrado. Mas tem um ponto importante quando a gente fala, principalmente de grandes cidades, aquilo que você colocou lá no começo. As pessoas não têm tempo mais de acertar a sua vida médica, dentista, essas coisas. Elas acabam fazendo isso fora do horário, né? Então a gente pega São Paulo, por exemplo, as pessoas fazem isso ou na hora do almoço, ou antes do expediente, ou à noite. E se todo mundo para de atender às 5 da tarde, você está deixando ali um monte de pacientes sem atender. E a IA resolve basicamente esse primeiro problema, mas tem muitos outros, igual você colocou, que podem trazer muito resultado. Quem atende primeiro vende. Exatamente, concordo com você. Quem atende primeiro vende. Concordo com você. O paciente, ele vai chamar você e mais 4 ou 5 dentistas. Aliás, né? Quando você clica lá para procurar o dentista no Google ou no Instagram, automaticamente o algoritmo começa a entregar um monte de outros dentistas para você. Exato. Não é assim quando a gente vai procurar uma geladeira, um fogão a gás, ou enfim, algum carro, um terreno. Poxa, o Instagram começa a entregar um monte de coisa. Vocês acham que meus colegas dentistas, vocês acham que é diferente na odontologia? Não é. Então, quando o paciente ele vai lá, ele clica procurando você pelo nome, vai aparecer um monte de outros dentistas. O que vai acontecer? Naturalmente, ele vai chamar outros. Ah, não, mas ele só chama eu. Não, na prática não é assim que funciona. E cada vez vai funcionar menos. Paciente não tem dentista de estimação. Uhum. E são pesquisas comprovadas. A gente faz pesquisa a campo. A gente tem pesquisa a campo. A gente chega numa cidade e a gente faz uma pesquisa com amostragem de no mínimo 1.000 pessoas. Aí. Essas 1.000 pessoas, nós chegamos a bater 90% delas que falariam que estariam dispostas a procurar um dentista que entregasse XX, aquele tipo de tratamento, né? No nosso caso, a gente chega e fala assim, ó, nós estamos chegando, nós não, né? Se chegasse aqui uma estrutura de um hospital nessa cidade, você estaria disposta a procurar um tratamento? 90% procura. 90% está disposto a mudar de dentista. Mudar de dentista. O que eu trago aqui esse dado? Paciente não tem dentista de estimação. Uhum.
Ou seja, ele clicou, ele chamou você e mais vários dentistas e quem atende primeiro, quem responde primeiro, Quem resolve o vende. problema primeiro. Vende. Ah, mas eu sei vender, eu sou melhor. Poxa, mas quem chamou a atenção dele primeiro? Quem foi o primeiro a atender ele? Sim. Quem recebeu primeiro ele na clínica ou no consultório? Isso faz Esse é toda a o diferença. jogo. É. O jogo hoje é da rapidez. Não é mais você ser o melhor tecnicamente. Sim. Eu falo para os meus colegas, eu falo para os meus mentorados, para os meus times, para os nossos dentistas, nossas clínicas. Não é você ser o melhor tecnicamente. Ser bom tecnicamente é o básico. É o básico. Você precisa ser bom em outras coisas também. Que é isso que não aprende numa faculdade. Numa faculdade, né? Essa você gestão, precisa ser bom em vendas, em vendas, comunicação. Então, assim, atender rápido o cliente é essencial para você ter resultados. Legal. Você tocou num ponto, Cristiano, que eu sempre coloco para os nossos clientes, que a IA generativa, né, o agente de IA, ele é como se fosse uma pessoa super capacitada, mas ela tem que ser ensinada, ela tem que ser melhorada a cada dia. Porque quando a gente contrata uma pessoa na nossa equipe, a gente está sempre dando treinamento, está revisando o processo, está passando script, e essa pessoa está aprendendo a cada dia. E eu sempre coloco que o agente de IA é mais ou menos a mesma linha. Ele tem que estar aprendendo todos os dias, tem que estar sendo reciclado, tem que estar sendo atualizado. Então, eu acho que um agente de IA, para ele começar realmente a operar bem, é no mínimo 1 mês, porque você vai ver nos atendimentos, vai vendo, poxa, o paciente perguntou isso, então a gente precisa explicar isso. O paciente perguntou isso, puxa, a IA não sabia disso, vamos incluir. Esse foi o exemplo que você deu da Maria. O que mais vocês colocaram de conhecimento para sua agente de IA, Maria, para que ela possa ser não apenas uma agendadora, mas sim uma pessoa que traz confiança para o paciente, que tira dúvidas e faz esse diferencial do paciente que foi abordado ali por 2, 3 clínicas num anúncio, escolher a Odontotop. O que tem de diferencial na Maria que faz ela ser além de um agendador? A Maria precisa ser a cópia fiel do nosso melhor atendente que tem dentro da rede. Eu falo sempre isso. Ela precisa ser ensinada a um nível de que o cliente do outro lado, ele não perceba que existe um agente de IA. Perfeito. Só que para isso, como tudo na nossa vida, né, demanda tempo, Sim. esforço e dedicação. Se o dentista tá nos assistindo, acha que é só contratar o agente de IA e não demanda tempo para ensinar ele, tá errado. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Você precisa dedicar tempo para ensinar. Agora, uma vez ensinado, né? Pega uma criança, vamos pegar eu tenho um filho de 4 anos, né? A gente é como se eu pegasse um bebezinho e eu fosse ensinando ele do meu jeito, né? Eu fosse criando as regras para ele, fosse falar, tu pode fazer isso, não pode fazer isso, você precisa ir para a escola, por que você precisa ir para a escola, né? Quando a vovó vem falar com você, você precisa falar dessa forma, você precisa cumprimentar as pessoas, não é assim que a gente fala? Sim, exatamente. Para Maria, a gente conversa dessa forma. Principalmente no início, a gente cria um guardrail para ela, que é onde o jeito que eu falo com o meu cliente, por isso que é diferente do chatbot. Eu ensino ela. Uhum. Então, qual que é o ponto aqui? Eu preciso destinar uma pessoa, né, ou o próprio dentista, ou alguém que você tenha de confiança, que vá ensinando, né, ensinando a sua inteligência para que ela fique cada vez mais inteligente. Vamos levar pro chat GPT, a maioria que utiliza o chat GPT, né? Quanto mais eu ensino ele, mais eu converso com ele, mais eu falo com ele sobre assuntos que são estratégicos a um nível de... Mais ele vai ser estratégico e mais ele vai entregar respostas eficientes. Exatamente. Então eu vejo que, de uma forma mais fácil de entender, ela vai ser tão boa quanto você for bom em ensinar ela. Legal. Agora, um ponto importante, eu acho que ela acaba também recebendo alguns conhecimentos mais detalhados de cada tratamento, de cada procedimento e tudo mais, ao ponto que ela começa a ser quase que uma especialista nos serviços, nos trabalhos que é feito pela clínica, pelo hospital ali nos tratamentos, ao ponto que a pessoa consegue tirar algumas dúvidas ali, né? Totalmente. Os agendamentos, inclusive, que acontecem, principalmente de tickets mais altos, eles são porque ela consegue tirar dúvidas. Isso passa muita confiança. E aí tem um ponto que
ela tira dúvidas que muitas vezes eu não consigo treinar uma atendente para tirar. Só um dentista conseguiria responder. Só um dentista consegue responder. Óbvio que tem Acho toda que esse é o grande diferencial. Aqui tem uma questão ética, né? Sim, até o limite até o pode, limite né? que pode utilizar Sim. isso, essa ferramenta, né? Mas ela vai tirar dúvidas do paciente ao nível que muitas vezes eu demoraria muito tempo para treinar uma nova secretária, uma nova Porque é um paciente. conhecimento muito específico do dentista, né? Muito Eu acho específico. que Às esse é vezes, o assim, às vezes o cara que tá atendendo lá, ele tá num dia que ele não tá bom, isso entendeu? acontece. Aí, aquele dia deu dor de barriga, ele não apareceu. Aí tá com dor de cabeça, tá com problema em casa. Aí O- pegou o atestado, aí não sei o atendimento que, não sei o cai. que. Aí eu vou impactar o meu fluxo, porque eu preciso. Negócio, odontologia é um negócio. Se eu não tenho uma estrutura, né? A gente chama uma estrutura de vendas, né? Bem estruturada, que realmente aconteça essa esteira de vendas com um fluxo contínuo. Se eu interromper uma dessas etapas, eu vou ter impacto aonde? Na minha venda, no Exatamente. meu resultado, na Exatamente. minha entrega, né? Então, a odontologia ela funciona como qualquer negócio. Ela tem lá a captação de um novo cliente ou a venda maior para um cliente que já está na base, aí ele passa para parte de avaliação, a parte de entrega e o pós-venda, né? Uhum. Nessa etapa, se eu tenho ali somente dependo de um ser humano, em algum momento eu posso falhar. Sim. Eu não tô tirando daqui a necessidade de ter, até porque, né, a gente tem secretárias excelentes, os nossos times são excelentes, são importantíssimos, porque Só do que lado... não trabalha 24/7, Mas né? eu volto a falar, a pessoa que não souber e não aprender a trabalhar com IA, ela vai ser substituída. Eu concordo plenamente. Então, esse é o ponto, né? A partir que a gente tem essa percepção, as coisas realmente elas começam a acontecer, né? Legal. Cristiano, obrigado por todo esse histórico, mas eu queria entrar num ponto importante. Pessoal, é assim, o projeto de implementação dos agentes de IA da ChatVolt no Odontotop, eles tiveram um sucesso muito grande, até com base aí nos depoimentos, na explicação que o Cristiano trouxe, mas acho que o fator principal foi a dedicação da equipe do Cristiano, né, super estruturada, em conjunto com a nossa equipe, né, até parabenizar o Alielson da nossa equipe e as pessoas da equipe dele que trabalharam nesse projeto. Mas a gente teve do lado, né, e tem até hoje do lado do Odontotop, pessoas com essa garra, com essa vontade que o Cristiano está demonstrando aqui, de entender como resolver o problema do paciente, de como atender ele mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, para todos aqueles que querem implementar agentes de IA na sua operação, importa que seja odontologia, saúde, qualquer outra área, que a gente atua em diversas áreas, esse comprometimento do dono, do fundador, e de colocar um time ali especializado, ele foi lá, colocou o melhor vendedor, colocou o cara de TI dele, que é o braço direito dele, que tá lá em cima. O projeto deu super certo, virou um case de sucesso dentro da ChatVolt. Ele está expandindo isso, vai chegar até a 100 hospitais odontológicos, mas por quê? Porque teve muita garra, muita dedicação, muito trabalho em teste, melhora, por quê? Eles entenderam como funciona a tecnologia. Eles sabem que o agente de IA não é um negócio mecânico, igual um chatbot, que vai responder sempre da mesma forma. É um agente de IA, você pode adicionar conhecimento, você tem que cuidar dele como se fosse um funcionário. Eu digo que você tem que cuidar do agente de IA como se fosse um colaborador. Só que qual a diferença? Ele vai trabalhar 24/7. Então, se ele for bem orientado, tiver todas as informações, toda vez que você tiver uma campanha, uma atualização nova, você lembrar de colocar lá para ele, para não dar o furo do paciente pedir uma informação que você acabou de divulgar na sua rede social, mas você esqueceu de colocar para o agente de IA. Então, são esses cuidados, né, esse empenho, essa dedicação do seu time, junto com a ChatVolt, que produziram esse case de sucesso. Então, acho que a gente tem que reconhecer esses dois times porque fizeram um trabalho excepcional. Não tenho dúvida, né? Quando a gente traz aqui a importância de você abastecer a ferramenta, abastecer a inteligência artificial, abastecer a Maria, no nosso caso, depende de pessoas por trás, né? Sim. Então, a Ligou, que é a nossa empresa, que é o nosso braço voltado para a parte do digital, né? Nós temos um time gigante hoje, são mais de 20 pessoas hoje só na operação do time da Ligou. A gente atende não só a rede Odontotop, a gente atende também os nossos mentorados, os nossos clientes que estão dentro do nosso ecossistema. E aí a gente atende com toda essa tecnologia de você fazer toda a parte de estratégia, principalmente do tráfego pago, né? Uhum. Nesse novo momento que a gente vive do digital, porque eu falo que as clínicas elas ficaram tráfego dependentes
e muitas estão tendo problema com o tráfego pago, Uhum. porque não olharam para baixo, olharam só para, eu preciso mais um cliente, eu vou lá, trago mais um cliente. E o Eu não custo tenho um subindo, processo. né? Custo subindo. Então, assim, o que nós entendemos ao longo do tempo? Eu preciso ter um lead cada vez mais qualificado, mas eu preciso ter um processo de agendamento rápido, eficiente, com pessoas boas, preparadas e com tecnologia. Disposição 24 horas, 24/7. Né? Exatamente. Então, a gente faz todo esse trabalho, no nosso processo da Ligou, em parceria com a ChatVolt. Né? Excelente. Então, a gente tem integrado dentro do nosso CRM a ChatVolt, e aí a gente transforma ela num agente que chama Maria, e que faz todo esse processo aí junto com o nosso time para fazer o agendamento e colocar o paciente na agenda do dentista o mais rápido possível, No menor para que a gente custo. tenha resultado no menor custo, para que a gente tenha resultado lá na conversão, né? Excelente. Agora eu queria olhar um pouquinho para o futuro. O que está planejado para a estrutura, né, para o grupo Odontotop aí para o ano de 2026, 2027, que você possa abrir aí para o nosso público? Estrategicamente, o grupo Odontotop, ele nasce lá atrás de um consultório, um chão de madeira, cadeiras usadas. Nós estamos completando 14 anos de história e com dentistas, com um time sonhador que desejava entregar cada vez mais tratamentos de alto padrão, mas também que fossem acessíveis para a população. Eu sou da época em que o meu pai falava assim: nós precisamos agendar para ir no dentista, mas o dentista só tem horário para daqui 30 dias. Né? Então, tudo isso que a gente construiu é para que a gente solucione a dor do nosso cliente, do nosso paciente. Nós temos um time gigante que viemos formando desde essa época, um time experiente, e nós aprendemos muita coisa. Hoje nós somos, falando em rede, né? Falando dos nossos hospitais, nós somos a marca com o melhor resultado no segmento. Ao longo desses 14 anos, nós nunca fechamos uma operação, muito porque nós entendemos que nós precisávamos fazer mudanças ao longo do processo. Uma dessas grandes mudanças foi transformar o nosso modelo de negócio num modelo de SO, né? Quando você centraliza a parte de gestão, onde você tem verticalizado vários processos que te dão a segurança que você tem, além de uma estrutura e um processo de marketing e vendas na tua mão, você tem a segurança que tu está entregando um trabalho de qualidade para o teu cliente, né? Através de fluxos de controle de qualidade, de padrão de materiais, de padrão de estrutura, né? De formação de time, formação de equipe. Isso é algo que a gente investe muito, muito, muito. Tá? A IA nos ajuda, mas nós precisamos de pessoas boas. Eu falo que hoje a gente investe mais em formação de gente do que em marketing. Sim. E olha que a gente investe muito em marketing, né? Então, a gente tem uma escola de formação, a gente tem braços só voltados para isso, falando em hospitais do dente. Né? Perfeito. Mas o grupo hoje ele tomou uma proporção muito maior. Nós temos vários braços, nós temos braços na área de estética, nós temos a própria Ligou, que é uma empresa na parte de captação e agendamento de clientes, nós temos braços na área de engenharia, e nós temos uma frente que é algo que, para nós, é a realização de um sonho, e principalmente ele é um movimento de propósito, que é o nosso braço educacional. E aí o nosso braço educacional, ele surge para que a gente possa levar tudo que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória, tudo que o Cristiano, os nossos times entenderam de odontologia do futuro, ou a nova odontologia, para outros dentistas, para outros mercados. A gente tem mentorados do Brasil todo, a gente tem levado essa nova odontologia, inclusive para fora do Brasil. Como a gente já tem operação no Paraguai, a gente tem dentistas da Argentina que a gente tem contato, enfim, vários lugares onde a gente ensina através de exemplo. Porque eu sou dentista. Perfeito. Né? O meu sócio que você conheceu, que é o Marco, né, que está à frente da Ligou junto com a Jaine, também é dentista. Né? Então a gente tem... A nossa base é a odontologia. Nós temos profissionais de todas as áreas que trabalham com nós. Mas eu falo que de odontologia a gente entende, porque eu cliniquei por muitos anos. Hoje eu não clinico mais, mas eu cliniquei por muitos anos. Minha esposa é dentista. Minha esposa é ortodontista. É gestora de clínica.
Então, tudo isso que a gente aprendeu ao longo de todo esse período, construiu o Grupo Odontotop, uma marca com uma estrutura de gestão eficiente, com resultados lá na última linha. Eu falo assim, resultado não é vender. Sim. Não é eu vendo 1 milhão, eu vendo 1 milhão. Eu tenho clínica, tenho hospitais meus que vendem 1 milhão. Uhum. Mas de nada adianta vender 1 milhão se eu não tenho tiver resultado. lucro. Exatamente. Se eu não tenho um cliente satisfeito, se eu não tenho lucro no final lá na última linha, né? Então, baseado nisso, a gente cria a Goeduca, que é um braço educacional, e aí dentro da Goeduca, a gente traz todo o nosso conhecimento e coloca na mesa para que o dentista ele entenda e ele possa prosperar, porque nós estamos num país onde nós estamos chegando a 500 mil de dentistas. 500 mil de dentistas. E boa parte desses dentistas estão desanimados com a profissão. Não acreditam que é possível construir uma odontologia que traga futuro para ele, porque o dentista, o que o dentista busca? Ele busca a sua realização profissional, ou seja, o seu reconhecimento como um bom dentista, e ele busca estabilidade financeira. Com certeza. Só que essa palavrinha, estabilidade financeira, ele tem medo de falar. O dentista tem medo de falar que ele quer ganhar dinheiro. Porque ele não aprendeu isso. Porque não aprendeu isso. Lá atrás. Ele só focou na parte técnica. Só que o ponto é, por que nós estamos falando aqui de IA? Para ser mais eficiente, para agendar mais, para vender mais. Reduzir custo. Para reduzir custo. Para atender melhor o nosso cliente, para montar uma estrutura e atender melhor o nosso cliente, para oferecer mais tecnologia, para entregar para ele mais segurança, mais transparência, mais previsibilidade no tratamento. Exatamente. Só que se eu não tenho lucro, isso não se sustenta. Exatamente. Eu não cresço. Eu estaria lá atrás, com as minhas cadeirinhas usadas, com a mesma fachada de 10 anos atrás, sem investir num scanner, sem investir numa tomografia, sem investir no meu panorama. Todas as minhas estruturas precisam ter panorâmico. Agora a gente está estruturando todas com tomografia. Isso é um diferencial, né? Pra você acelerar ali o Já tratamento. nem é mais um diferencial. Eu preciso investir no meu cliente, cara. Sim, com certeza. Só que se eu não olhar para isso, e eu não olhar pra odontologia como um negócio, né? E entender que eu preciso sim ter lucro, eu não avanço. Então, através da Goeduca, o que a gente faz? Né? Através da Odonto Elite, que é a nossa mentoria, que fica inclusive dentro da MLS, que a gente tem como sócios Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, a gente leva conhecimento para esse dentista que ele quer sair do seu faturamento de 10, 15, 20, 30 mil por mês, ou 60, ou 100, ou 200. Quer escalar. E não necessariamente ele quer largar a cadeira odontológica. Porque o sonho dele é ficar na cadeira odontológica. Eu sempre falo assim, mas se tu quiser largar a cadeira odontológica, eu te ensino, porque eu fiz esse processo também, né? Mas não que ele queira, mas que ele quer ter mais qualidade de vida, ele quer ter mais tempo para a família dele, ele quer enxergar a profissão dele e falar, cara, realmente eu posso crescer. Eu tô do lado de dentistas, né, ou de dentista, como o Cristiano, que tem essa visão, que estuda, que viaja, que se conecta, que tem operação, que é dentista. Se atualiza, né? Porque tá toda hora em evolução, né? Que é dentista, que entende, por exemplo, que uma resina, muitas vezes, custa mais. Aliás, uma resina, muitas vezes, custa menos do que a luva dentro do consultório. E lá na precificação isso importa. Sim. De um dentista que, por exemplo, entende que aquelas gotinhas que o cara usa de adesivo na luva para fazer a restauração é o teu custo oculto dentro do teu negócio. E tá te tirando dinheiro. Então, são essas coisas que a gente ensina. Eu trouxe para um nível mais acessível para as pessoas entenderem o quanto a odontologia ela tem muita oportunidade. Então, respondendo, Grupo Odontotop, a gente tá numa expansão muito forte, principalmente em termos de braço educacional. Esse ano, em agosto, a gente tem o maior evento de gestão e negócios da América Latina.
que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 13 e 14. Inclusive, vocês vão estar lá falando sobre Vamos IA, estar né? junto, mostrando como IA Mostrando como impacta a funciona, odontologia. vão estar lá. Então, todos os dentistas que forem para o Dental Biz Experience, o DBX, em agosto, vão ter a oportunidade de conhecer esse cara que é fantástico, todo o time dele, e entender como funciona a inteligência artificial na prática, né? Nós vamos abrir a caixa de segredos mostrando tudo que a Odontotop fez junto com a ChatVolt para alcançar esses resultados. Então, vocês vão poder aprender lá com um case real do Cristiano, da Odontotop, né, que a equipe dele, junto com a nossa equipe, construiu, para você também levar isso para sua operação. Exatamente. E aí, nesse movimento que a gente está construindo, né? Nesse movimento todo da nova odontologia, nós temos o DBX, que é um evento gigante para mais de 2.000 dentistas. Grandes marcas estarão com nós lá do segmento. Além da ChatVolt, nós temos a Dil, né? Do nosso amigo Caio, Nosso mandar um amigo abraço Caio para já ele. gravou aqui, inclusive. Eu Já gravou, assisti. e nos conectou, na verdade, E nos porque o conectou. Cristiano foi indicação do Caio. Foi o nosso primeiro Sabe como é episódio que foi a do podcast. história? Eu acho que foi no aeroporto, que ele te encontrou. Encontrei o Caio no aeroporto. E o Caio é um cara fantástico. Ele conhece muito de inteligência Um cara artificial. fantástico. Ele conhece muito. Aí ele me viu e falou: Ô, Cristiano, vem cá. Nem me deu, nós já chegamos, já começamos a falar de negócio, né? E aí ele falou: tem que te mostrar um negócio aqui. E aí ele falou: olha aqui, ó, olha aqui, vou te mandar. Me manda Meu uma agente. mensagem, meu agente. Falei: caramba, isso faz um tempo já, né? Eu falei: eu quero conhecer esses caras. Ele é pioneiro. É. Ele é nosso cliente desde outubro de 24. Ele conhece muito, né? Ele conhece tudo de odontologia, mas conhece muito de inteligência artificial. Ele é um grande parceiro, um grande amigo. Então a gente vai se encontrar no evento. Ele vai estar lá também. Vamos encontrar ele lá. Ele vai estar lá também. Nós vamos ter grandes parceiros que vão estar com nós, a própria Sim Implantes, né? Nós temos Aliagem, enfim, várias marcas do segmento, Dental Cremer, parceiro desse evento, e vamos estar trazendo muito conhecimento também. Mas os caras que vão estar lá naquele palco, gente, eu vou citar aqui 2 que são, né, referência, que eu tenho certeza absoluta que poderia citar vários aqui. Eu vou citar vários, né? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Falar alguns Pode aqui. ficar à vontade. Olha, nós vamos ter Flávio Augusto. Olha, só um comentário, pessoal. Para quem não conhece Flávio Augusto, na minha opinião, ele é o maior empreendedor do Brasil e o melhor vendedor. Para vocês terem uma ideia, outra referência, assim, que chega lado a lado dele, né, o lado feminino, seria a Cris Junqueira, do Nubank. E ele é um disparado, assim, o melhor empresário, o melhor vendedor que eu conheço. Mas pode continuar, que a lista é grande. Flávio Augusto, Joel J. Esse é fera, esse é fera. Vai ser fantástico. Aí, vamos lá. Sorocaba, meu amigo, tá? Esse é bom dos negócios também. Esse cara vai contar, ele vai trazer a visão dele, porque ele é músico. Sim, mas é empresário também. O negócio dele não é música. É o cara que se mantém... O dentista, ele é dentista, mas ele não pode ser dentista. Ele tem que ser empresário, né? Vamos lá, alguns dos segmentos da odontologia que vão estar lá também. Né? Nós temos Heitor Consenza, que, né, na área de implantodontia aí é uma referência. Nós temos Ceci Navarro, que quem não conhece a doutora Sherry, né, que é uma marca reconhecidíssima na área da saúde, né, enfim, toda a parte de jalecos, enfim, é dentista, vem da operação também, criou uma empresa gigante no segmento. Enfim, teremos vários nomes que estarão com nós lá. Rafa Matos, né, um cara de escala de negócio, o cara que hoje é referência no Brasil em termos de escala, né? Então, teremos vários nomes aí. Vamos falar de IA, vamos falar de reforma tributária. Isso daí Vamos falar de reforma tributária na veia para dentista, porque nós estamos vivendo um momento de muita mudança e o dentista precisa entender que isso, a partir de janeiro, por exemplo, vai impactar no caixa do dentista. Exatamente. E são 2 dias de evento, né? 2 dias de evento, que não para aí. O DBX, o Dental Biz, ele é parte do nosso braço do movimento da nova odontologia. A quinta-feira mesmo, estou indo para BH, nós temos um evento lá para mais 120 dentistas. No dia 16 de julho, eu vou estar em Recife também, para mais de 100 dentistas. A gente está rodando o Brasil, né? Nós temos também imersões, nós temos as nossas plataformas, nós temos os nossos braços educacionais, que é o Odontelite, Acelerador Odontológico, que são mentorias para dentistas. Então, assim, nós temos um timaço focado nisso, que faz acontecer. E o nosso objetivo, por isso que eu falo que é muito mais propósito, porque negócio, a gente tem o nosso negócio que, sim, por si só, ele já nos dá aí uma condição de vida, enfim, muito boa. Mas a gente entende que nós precisávamos fazer algo a mais. E sabe aquele desejo lá de dentro? É aquilo que bate, eu falo
da ambição de fazer algo transformador no mercado, por enxergar isso, por ter todo dia, inúmeros dentistas que me chamam no Instagram e me falam assim, Cristiano, cara, eu tô fechando meu consultório, me compra meu consultório? Cristiano, tem uma vaga de emprego? Cristiano, eu tô desanimado. Cristiano, eu quero desistir. Eu cansei de pegar, não é falando do Uber em si, mas de embarcar no Uber e o cara me reconhecer muitas vezes, ou a gente começar a falar e o cara é dentista. Acho que esse seu Pessoas movimento... desistindo da profissão Não, porque não enxergaram como... o quanto a odontologia ela é promissora. Sim. Nós temos mais de 40 milhões de desdentados no Brasil. Eu vou falar algo aqui que as pessoas muitos não se tocaram ainda. Até um certo tempo atrás, o caminho da odontologia era tirar todos os dentes e colocar uma dentadura. Uhum. E aí o paciente voltava a cada 30 anos para trocar a dentadura. Ou a cada eleição, tô brincando, tá? O interior do Brasil tinha disso, tá? Hoje não tem mais. Acho que não tem mais, né? Espero que não. Só que hoje, além das pessoas viverem até 70, 80 anos, elas viverão com dentes. E boa parte do dentista está se formando, ele não está tratando de dente, porque a odontologia ela expandiu muito, né? Então nós temos muitas oportunidades no mercado para esse cara que ele entender isso, Sim. né? Então, através desses movimentos que a gente está fazendo, através dessas conexões que a gente está abrindo, né? Inclusive lá, a gente, né, no evento a gente vai ter uma oportunidade muito boa para esse dentista que ele tem essa dificuldade de captar o cliente, de fazer essa conversão automática ali, através da própria Ligou, em parceria com vocês, né? Com a ChatVolt, para que ele já saia dali com uma ferramenta, aplicando, Exatamente. tendo resultado, né? Esse é o nosso objetivo. Eles vão ter uma demonstração ao vivo de como funciona, né? Uma parte da operação do Odontotop, testando um agente de IA ao vivo lá durante o evento. Mas não vamos dar mais detalhes, senão a gente vai estragar eu sou assim, toda a surpresa. Eu sou um problema ambulante, tá? Eu sou um problema. Eu tenho um sócio meu, ele fala assim, ô Cristiano, cara, tu Tá todo spoiler. Tu entrega tudo. Eu falei, Não. cara, é que assim, ó. O pessoal tem que ir lá pra ver. Não, mas é que eu fui pro evento, agora a gente tava em Brasília, a gente entregou um evento da nova odontologia, né? Uhum. Aí é 6 horas de conteúdo. Cara, eu... Abriu todos os segredos. Tudo. Eu falo assim, os caras começam a perguntar... Aí você emenda. Eu também sou assim. Quanto mais pergunta, mais eu falo. Eu falei, cara... Tá tudo certo, jeito. Entendeu? Tá tudo certo. O importante é que as pessoas elas consigam aplicar, consigam ter resultado. É óbvio que, no final, tudo tem um custo, a operação tem custo, né? E a gente quer, sim, que as pessoas se conectem com o nosso braço educacional. Mas, independente se ele comprar algum produto nosso ou não comprar, na minha cabeça funciona assim, tá? Independente se o cara comprar ou não comprar um produto, se ele melhorou, ele melhora o segmento. Se o segmento melhora, eu melhoro. Exatamente. Tem que então, pensar assim, tem que pensar no Brasil, né? Tem que pensar no Brasil. Eu não sei se na percepção das outras pessoas eu tô errado ou não. O importante é que eu acredito dessa forma. Eu penso igual a você. Eu acho que assim, o trabalho que você vem fazendo na parte educacional é justamente para não deixar nenhum dentista para trás. É para realmente colocar todos eles no mesmo patamar de poder atender melhor as pessoas. Porque eu morei fora durante 3 anos, eu vinha pro Brasil para fazer tratamento... para fazer limpeza, fazer acompanhamento com dentista, porque na Alemanha eu não tinha um bom atendimento. Nós somos o melhor dentista do mundo tá aqui. Sim. O melhor dentista do mundo tá aqui. Não dá. Eu fui algumas vezes na Alemanha e eu não gostava, até que eu descobri uma brasileira trabalhando na Alemanha. Aí eu comecei a confiar, porque era brasileira, formada aqui, com aquele mesmo cuidado. Mas assim, o dentista brasileiro é diferenciado. O melhor dentista do mundo tá aqui, tecnicamente, mas um dos mais despreparados em termos de gestão. Concordo com você. E a nova odontologia, ela surge justamente para a gente fazer um movimento, e é isso que a gente está construindo, de profissionalização do setor. Exatamente. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, o que a nova odontologia faz? Através de todos esses braços do conhecimento que a gente tem de dentista para dentista. Olhar para o segmento e levar conhecimento de gestão. De trazer todo esse know-how, a gente está falando aqui, IA, para onde vai e como faz. Sim. Né? Como eu faço para precificar, onde estão meus custos ocultos,
para que eu chegue no meu resultado. Exatamente. Na prática, não é entregando o livrinho ou lendo o manual lá, não, é na prática, Sim. é o que a gente faz lá Para dentro. ajudar a escalar o resultado. Quando eu falo de IA aqui, que tu me chamou, o que eu te mandei de mensagem? Eu falei assim, ó, o que eu te falei? Vamos falar num nível de dentista. Para todo mundo entender sem entrar muito na parte O técnica, que né? é a IA? Eu não adianta vir aqui mentir pra galera que tá nos assistindo. A IA é você ter uma ferramenta fantástica, criada por vocês, desenvolvida por vocês, mas do outro lado, o dentista, que eu conheço muito bem, Tem que ele tem que ter a proatividade de entender que ele precisa ensinar essa IA. Sim, compartilhar. Se ele ensinar essa IA, eu tenho. Mas pode vir me cobrar. Se não tiver resultado, pode vir me cobrar. Agora, precisa ensinar. Sim, tem que ter esse empenho, né? Igual a sua equipe teve. E vai ter resultado? Vai ter muito resultado. Porque aqui é só o começo. Sim. Esse é o início da IA na odontologia. E aí, isso emenda com uma próxima pergunta, a gente já tá indo pro finalzinho. Com toda essa experiência que você tem, o que você viu fora, o que você está fazendo na Odontotop, principalmente na Ligou, o que você enxerga, olhando agora para a IA de forma geral, tá? Não somente atendimento, mas pode falar de atendimento também. O que você acha que é o futuro da inteligência artificial para a odontologia, que você acredita aí no espaço aí de 3 anos? Eu sei que é difícil prever o futuro, porque nós estamos falando de IA evolui, evolui a cada semana, a gente não consegue mais acompanhar, mas por essa experiência toda, pelo que você viu fora, o que você está vendo nesses eventos, o que você vai trazer na DBX agora, o que você enxerga de futuro para odontologia com o uso da IA? Bom, essa resposta é uma resposta que a gente tem que ter um pouco de cautela para responder, né? Primeiro, eu não consigo enxergar um dentista sendo substituído por inteligência artificial. Sim. Tá? Hoje eu não consigo ver isso. E foi uma resposta que eu obtive, inclusive, lá no Vale do Silício, com dados, onde em 20 anos nós não temos expectativa de um dentista ser substituído por uma inteligência artificial, por um braço robótico, enfim, algo que faça... Eu costumo dizer que às vezes a gente é impactado por algumas notícias, né, que agora lá no Japão desenvolveram uma sementinha que brota um dente na boca, né? Mas não conseguimos nem desenvolver ainda o crescimento da gengiva, né, da nossa boca. Imagina nascer um dente ali, enfim. Acho que tem muitas coisas que se difundem no mercado que ainda estão muito longe. Uhum. Mas quando se fala é porque está se buscando, né? Está sendo pesquisado. Está sendo pesquisado. Então, o que eu enxergo dentro de uma clínica, de um consultório? Num curto espaço de tempo, tá? Eu vejo uma diferenciação gigante. Quando eu falo curto espaço de tempo, é coisa de ano. Eu vejo uma diferenciação, um gap muito grande se abrindo daquele dentista que entendeu e utiliza as ferramentas de IA que estão disponíveis no mercado, sejam elas para agendamento, sejam elas para uma cadência de régua de contato e nível de consciência do cliente. Diagnóstico também. Diagnóstico, isso, ferramentas de diagnóstico. Nós citamos aqui a DIL, né? Ou de inteligência na agenda do dentista, para que ele utilize ferramentas ali para quebra de objeção, que ele grave a conversa dele para melhorar a performance de vendas ali na operação, que ele grave a sua secretária para melhorar o treinamento e ajudar a treinar melhor ela lá. Então, são ferramentas básicas que já estão no mercado, algumas inclusive gratuitas, que automaticamente já vão diferenciar e vão levar o caminho daquele dentista, daquela clínica que investe em IA para um lado, e o caminho daquele cara que não investe, que tá lá dentro do consultóriozinho dele, que acha que o mundo não mudou, que ele acha que ele ainda vai viver da indicação do cliente, que ele acha que ele sendo bom tecnicamente já é o suficiente. Esse cara vai perder espaço. Tá perdendo espaço, ele tá fechando, ele já sentiu o fluxo de pacientes dele diminuir, ele já sentiu o faturamento dele diminuir. Uhum. Porque aí eu pego um outro corte aqui que não é só sobre faturamento, é sobre o quanto as margens estão achatando. Na odontologia, a margem de lucro está achatando cada vez mais. Então, esse cara que botar IA, além dele ter mais eficiência em termos de aumentar o seu faturamento, conseguir se diferenciar no mercado, ele vai conseguir ter margens melhores. Porque ele depende de menos custo de operação de pessoas ali naturalmente. Tá? Então, no primeiro momento, rapidamente eu vejo essa diferenciação.
Legal. Ao longo dos próximos anos, o que eu enxergo na odontologia? Nós vamos ter a entrada, inclusive, eu tive no IDS na Alemanha, que é o maior congresso do mundo de odontologia, e a gente já vê lá alguns braços robóticos executando alguns procedimentos. Então, eu vejo sim, no futuro, a gente ter a chegada de algumas tecnologias associadas com muita inteligência artificial ali, para ajudar a gente a padronizar algumas coisas, mas eu vejo principalmente a inteligência artificial associada à parte de imagem. Imagem. Isso eu vejo como algo que já tem, mas vai melhorar ainda mais. O diagnóstico já é algo que a gente avançou muito, mas falo muito com o Caio isso, eu vejo a parte de controle de qualidade como algo que vai avançar muito. Por Com base imagem. na imagem, perfeito. Na imagem. Isso, aí a gente vai dar um salto, principalmente para quem tem, atende em maior escala, ou tem mais do que um dentista, não é só você lá, ou você mesmo, né? Você vai ter ali um processo de controle de qualidade, onde você vai subir uma imagem, e essa imagem vai já trazer para você se o procedimento foi executado corretamente, isso vai te dar uma segurança jurídica muito forte, Perfeito. vai dar muita transparência para o teu paciente, vai dar uma segurança para você que está executando, ou você que é dono do negócio, né? Quando a gente fala em imagens, imagens da tua boca vão auxiliar muito, principalmente se você tem um banco de dados mais eficiente para você fazer planejamentos mais estruturados ali na frente, coisa que já se falava há 10, 12 anos atrás, né? Agora a gente está conseguindo ver de forma mais tangível, mais prática, e a gente consegue ver isso. Algumas coisas ainda vão demorar um pouco, né? Porque se a gente olhar para o mercado, né, e esse é um dado que inclusive eu fiz uma live recentemente com o Luiz lá do Controle Odonto, que é CMO de marketing do Controle Odonto, e ele trouxe um dado para nós, onde nós temos aí em torno de não chegamos a 50% dos consultórios e clínicas do Brasil que tem um software de gestão. Isso é básico para começar. Então né? isso é o básico para começar. Então nós estamos falando aqui de IA, mas nós temos muito dentista que nem botou um software. Para onde agendar o paciente. Para onde agendar o paciente, né? Tá ainda na caderneta, na agenda então, lá, vamos no lá. papel. Alex, nós estamos falando aqui para um nível de 10 a 20% de dentistas que estão num nível já de aplicar um agendamento automatizado. Sim, mas tem muito espaço ainda, né? Tem muito espaço. Então, estou falando aqui para 50, 80 mil clínicas, dentistas, enfim, que tem possibilidade de já avançar. Sim. Só que esse cara, ele vai decolar. Sim. Né? Mas no evento, até pra você poder trazer a data pro pessoal certinho, no evento ele vai poder ver tudo isso lá, né? E aí esse evento não é só pro 80, 100 mil dentistas aqui, é pro cara que, cara, pô, peraí. O Cristiano tá falando algo, e ele é dentista, ele tá falando algo que me chamou, vou querer ir lá entender, ver realmente se esse cara é de verdade ou é mais um charlatão aí do mercado que tá... Infelizmente tem alguns, né? Então assim, ó, 13 e 14 de agosto, vem lá, conversa comigo, entende, conversa com todo mundo que está dentro do nosso ecossistema, com as pessoas que a gente tem conexão, e entende realmente se faz sentido aplicar tudo isso que a gente fala na prática. O que eu posso garantir para todo mundo que está assistindo, né, esse episódio do podcast aqui, é que tudo que eu trago aqui é o que eu faço na prática. E aí, pessoal, eu sou testemunha disso, né? Porque ele é nosso cliente, a gente fez a implementação para eles lá e realmente funciona do jeito que ele falou. Tanto é que eu estarei no palco lá com ele, apresentando o case da Odontotop e mostrando para vocês como gerar resultado, como escalar resultado numa clínica, no hospital odontológico, usando IA generativa, principalmente para todas essas partes que o Cristiano pontuou aqui. Cristiano, a gente precisa agora ir para a parte onde o pessoal consegue conectar com você. Eu queria que você deixasse aqui as redes sociais da Odontotop, de como as pessoas podem te achar, qual o melhor canal e também, se puder, dizer o site, né, da DBX para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre o evento. Eu vou ser bem prático aqui, tá? Para que as pessoas consigam se conectar e passar um único canal. Porque às vezes a gente passa 10 canais e o pessoal se perde, tá? Perfeito. Pode digitar aí no Instagram, Cristiano Odontotop ou Cristiano Demartini. Vocês vão achar o meu Instagram. Lá no meu Instagram, na bio dele vai ter
o link para que vocês possam acessar todos os nossos programas, inclusive o DBX. Ou me manda uma mensagem lá que eu te respondo e te conecto automaticamente ao nosso time do DBX. Ou, se você está vendo esse podcast depois, o Dental Business, né? Para o Dental Business do próximo ano, para os nossos eventos que a gente tem regionais. Aliás, a gente tem um projeto pro próximo ano, a gente percorrer todas as capitais do Brasil. Que top. Né? Então, em algum momento, em algum lugar, a gente vai se conectar. Então, me siga lá no meu Instagram. Tá? A gente tem o LinkedIn também, Cristiano De Martini. A gente tem artigos lá que a gente posta com frequência. Nós temos o nosso canal do YouTube também, Cristiano De Martini. Então, podem procurar lá pelo meu nome, que vocês vão acessar aí todos os nossos serviços, produtos e principalmente os conteúdos, que é o mais importante, os conteúdos diários que a gente posta lá sobre a nova odontologia. Legal. Bom, pessoal, e para você que nos assistiu, ouviu até agora, compartilhe esse episódio para aquele seu amigo, empresário, dono de clínica, seja dentista, seja médico ou qualquer outra empresa de qualquer outro segmento, porque a gente consegue ajudar você, a sua empresa, a empresa dos seus amigos a transformar uma implantação de agentes de A num case de sucesso, igual a gente fez com o Dr. Top. Então, quem sabe você pode ser o próximo case de sucesso para a gente contar aqui no nosso podcast. Cristiano, queria te agradecer. Você veio lá de Barueri, Alphaville, para gravar esse episódio com a gente num dia chuvoso, com muito trânsito, mas com certeza valeu a pena. Foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que o pessoal aprendeu bastante com você. Então, muito obrigado. A gente vai estar junto no evento também para contar mais esse case. E, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, gente.